Olá a todos, espero que estejam em casa, seguros. A universidade tomou medidas extraordinárias, mas eu tenho a impressão, aliás, eu acho que são tempos extraordinários. Em meus 26 anos como professor da universidade, eu jamais vi uma situação como essa, bem na verdade, minha vida inteira. Então, talvez realmente seja a hora da gente se resguardar, proteger. Talvez não vocês em particular, talvez nem eu, porque a gente tem uma resistência imunológica razoável. Vocês têm uma resistência imunológica melhor do que a minha, inclusive. Mas para proteger pessoas que têm uma imunodepressão, todos os grupos de risco, incluindo idosos, diabéticos, pacientes renais e o resto, acho que essa contenção, esse isolamento social é interessante. Felizmente, para a nossa indústria, computação, isolamento social não é uma coisa assim tão complicada. Boa parte de nós já praticava isso de uma forma ou de outra. E é muito possível, e muitas empresas estão fazendo isso, fazer home office quase sem problema nenhum e mantendo as coisas funcionando. A nossa indústria vai ser mais protegida, tem mais sorte nesse sentido do que outras por aqui. Nesse período nós vamos trabalhar com algumas apresentações e alguns exercícios baseados no que a gente já tinha visto da SQL, baseado em algumas das transparências aqui do livro dos Cyberchats e mais alguns exercícios tanto em MySQL quanto em Postgres. Eu vou colocar alguns exercícios em Postgres também, porque eu vou pedir que vocês instalem isso nas máquinas de vocês em casa. E boa parte do SQL que a gente vai usar pode ser usado tanto em um quanto outro, então, a bem na verdade, quase que rodaria dentro de um SQLite até. Mas o Postgres e o MySQL já tem algumas características mais interessantes que a gente pode daí usar depois para a parte de programação também, para a parte de como rodar isso em JDBC e em PythonDB. Bom, hoje a gente tem um slide que é a introdução à SQL do livro dos Cyberchats. Ele condensa numa transparência um volume muito grande de informação sobre SQL. E a gente não vai ver toda essa informação hoje, até porque são 60 e poucos slides, mas o problema disso é o fato de que você tem muita informação sobrecarregada aqui dentro e tem muitos tópicos na parte de queries em particular que acabam sendo, não diria avançados, mas é bom que vocês façam vários exercícios antes para começar a trabalhar com SQL de forma convencional, se acostumar a ele e daí partir para algumas coisas que possam ser um pouco mais complexas. Ao que eu me lembro, ele não trabalha com muitos joins aqui, só um pouco disso, mas já tem algumas cláusulas que são um pouquinho mais complexas. Em toda forma, nós vamos ver toda a transparência, todos os slides, e então verificar o que a gente pode fazer com isso e ver quais exercícios vão ser colocados em cima disso. Ok? Bom, tem um overview rapidinho aqui da linguagem SQL, do que foi feito. A linguagem de consulta SQL, bem na verdade. O SQL não é uma linguagem específica, apesar da gente ter linguagens dentro dela, principalmente para store procedures e functions nos principais bancos de dados. O SQL em si não é uma linguagem de programação, ela é flexível, mas ela foi toda pensada para fazer operações e bancos de dados, não exatamente trabalhar com procedimentos comuns de uma linguagem de uso geral. Ver como é que a gente define dados em SQL, a gente já viu um pouquinho disso lá no MySQL, estrutura básica de queries, algumas operações adicionais e, finalmente, modificação no banco de dados. Essa parte mais complexa, como set operations, null values, aggregate functions, eu vou falar de forma geral e vou privilegiar isso em exercícios para que vocês possam fazer um pouquinho, vocês vão ter os PDFs. E, bem na verdade, boa parte dos bancos de dados tem um manual muito consistente sobre SQL, vocês conseguem achar muita informação. A grande vantagem de uma tecnologia muito estável como a SQL é que você encontra um farto material à disposição da internet. O SQL está disponível desde os anos 70. Ele veio sendo avançado, veio sendo melhorado ao longo dessas décadas. Então, nós temos pelo menos uns 45 anos de SQL, 45, uns 42 anos de SQL, literalmente como um produto, como alguma coisa que já foi para o mercado. Se bem me lembro, a primeira versão do Oracle foi em 78 ou 79, alguma coisa assim. Então tem mais de 40 anos disso, e em termos de paper, de divulgação científica, é um pouco mais do que isso. Então é uma tecnologia extremamente estável e consegue agregar bastante informação para a gente. Bom, o SQL começou com um projeto dentro da IBM, então vocês estão
lembra do histórico de bancos de dados, de sistemas de bancos de dados? A IBM estava desenvolvendo o System R com o Jim Gray, e eles tinham que criar algum tipo de linguagem para conseguir fazer com que a consulta fosse fácil, e escolheram o SQL, foi o IBM SQL, que depois foi trocado o nome para SQL, Structured Query Language. Tinha o Structured English Query Language antes, que era o nome SQL. E existia pelo menos uma outra linguagem que era mais aderente à álgebra relacional. Você deve ter lembrado que o Michael Stonebraker implementou essa linguagem dentro do Ingress, e essa linguagem, apesar de ser mais canônica em relação à álgebra, ela não era assim tão fácil para que programadores pudessem fazer isso de forma adequada. E nós temos que ser bem pragmáticos nisso. Uma ferramenta como banco de dados tem que ser usada bem por programadores. Os programadores vão ter que se virar muito bem com isso, eles têm que conseguir fazer isso de forma fácil, e uma das intenções até do SQL é que a SQL fosse usado por pessoas que não são exatamente técnicas. Então, principalmente em inglês, principalmente alguém que tem um domínio da língua inglesa, não é tão difícil imaginar que a gente consegue rodar SQL pensando em quais são as cláusulas e somente escrevendo isso. Existem outras técnicas como Query by Example e outros que tentam tornar isso mais fácil ainda, mas existia a intenção de que usuários comuns pudessem fazer isso, e inclusive eu já ministrei cursos para pesquisadores de outras áreas de SQL para que eles começassem a fazer consultas dentro dos bancos de dados que eles usavam, e eles se deram muito bem. Pessoas da área de estatística, da área de humanas, da área de ciências políticas, conseguiram se virar muito bem em usar SQL, porque realmente não é assim tão difícil. Um ponto interessante do SQL é que dele passou a ser um padrão ANSI, e nós temos vários ANSI mais convencionais. Aqui na transparência ele comenta até o ANSI 2003, a gente tem até o ANSI 2019, os padrões são atualizados de tempos em tempos, e os diversos bancos implementam esses padrões, o standard, à medida da possibilidade. Você não pode ter expectativa que, por exemplo, um SQL ou um Postgres consiga implementar todos os ANSI que um Oracle, um DB2, um SQL Server possam fazer. Mas eles tentam se manter o mais atualizados, o mais up-to-date possível. Duas implementações específicas que são mais interessantes, o SQL 89 e o SQL 92, são bem conhecidos. No 89 e 92, algumas features foram colocadas, como a maior parte dos campos que nós conhecemos e do modo como se trata isso, todo o conceito de quais as restrictions mais comuns. No 92, inclusive, o conceito de store procedures e de triggers, e o fato de que você pode ter uma linguagem embutida dentro do banco de dados. Então, se você tem um banco de dados que é SQL ANSI 92, você pode dizer que ele é um banco relacional basicamente completo. Tudo que você precisa para o convencional já tem lá dentro. À medida que você tem mais padrões, começa a ser um pouco mais interessante, mas o SQL ANSI 92, 89 e 92 foram dois marcos interessantes. Boa parte, como ele diz aqui, boa parte dos sistemas comerciais oferecem, a maioria, se não todas, eu já diria que basicamente todas, das features que estão disponíveis lá no SQL ANSI 92. E claro, todo banco de dados tem as suas próprias implementações, então algumas coisas estão definidas como o fato de que você tem que ter functions você pode ter functions que possam auxiliar você a tratar campos que sejam ligeiramente complexos, como blobs, globs, campos do tipo data, que acabam sendo complexos realmente, principalmente quando você tenta nos seus sistemas pensar em fusos horários. No Brasil tem poucos fusos horários e alguns sistemas acabam sendo mais contidos dentro do país, então a gente não chega a imaginar tanto isso. Quer dizer, os fusos horários estão fora do horário de Brasília, acabam se adaptando a ele, a maior parte das vezes, mas o território europeu, ou um país que é mais largo do que estreito, do que alto, como o Brasil, que é os Estados Unidos, você tem que sempre pensar em fuso horário. Esse cálculo nem sempre é assim tão simples, tão evidente. Então, por exemplo, funções de data são funções que são altamente proprietárias. Eu comentei com vocês que eu sou um filhotinho de Oracle, eu quase que não sei usar direito funções de data. No Oracle eu lembro de cabeça, quando eu vou usar MySQL ou Postgres eu tenho que ir lá para o manual. Acho que na minha memória tem espaço, tem um registradorzinho ali para function de data, só coube uma, infelizmente, deu nisso. Mas esses padrões acabam sendo interessantes de uma forma ou de outra. O SQL, como a gente já viu também, na transparência tem várias partes. Então o DML, Data Manipulation Language, é a parte do SQL que diz respeito à consulta, à inclusão, alteração de dados, a trabalhar com os dados dentro do banco realmente. Lembrando que tudo é SQL, são só pedaços dele.
O DDL, a Data Definition Language, que diz como é que você define as suas estruturas, suas tabelas, suas views, criar seus índices, criar a maior parte da estrutura principal do banco de dados, incluindo o próprio banco de dados ou o esquema. E a gente tem a DCL, que é Data Control Language, que é especificamente para você conseguir colocar alguma coisa dentro das permissões do banco de dados. Quem usa o que e quando, né? Tem mais algumas coisas que ela coloca aqui dentro, como, por exemplo, a parte de integridade, que é contida dentro da DDL, que é para dizer quais são as restrições que você tem quando você quer limitar o que o usuário pode fazer, ou garantir que o banco se mantenha íntegro. Quer dizer, você não pode incluir um aluno para um curso que ainda não exista, por exemplo. Ou você não pode apagar um curso que contém alunos, por outro lado, e outras exceções assim. As definições de view, que são, bem na verdade, visões específicas de um banco de dados. A gente não chegou a conversar sobre isso, nós vamos definir views mais tarde, mas é o fato de que você pode ter um banco, uma tabela, um conjunto de tabelas, onde há uma consulta muito comum. Então você sempre quer saber quais são os alunos regularmente matriculados no semestre corrente, por exemplo. Isso é uma consulta frequente. Em vez de você deixar que o usuário faça o seu join, o usuário programador, claro, né, faça o seu join toda vez, você define uma view, que já é essa consulta corrente. Então a view já calcula automaticamente qual é o semestre corrente e já busca, já é atualizada com, por exemplo, alguma regra que muda em relação a quais são os alunos que são os correntes e coisa assim. E o programador só busca aquela view. Isso é usado tanto para facilitar a vida do programador, quanto para diminuir, para facilitar a vida de quem vai dar as permissões para as tabelas, porque o programador não precisa ter permissão para todas as tabelas que ele teria que ter para compor um join grande, mas só para view em particular. E não pense que a gente está tentando facilitar a vida do programador. Uma outra briga enorme que existe entre DBAs e programadores. Eu realmente não sei qual é a origem disso, desconfio, entretanto. Mas DBAs e programadores também não se gostam. Né? Os programadores e várias outras classes de pessoas não se gostam. Eu não sei exatamente o porquê disso, mas enfim. O DBA faz isso para que o programador erre menos. É simplesmente assim. Então você tem uma view e o programador vai usar a view e vai incomodar menos o DBA. Do mesmo jeito que, por exemplo, a gente pensa em interfaces eficientes e até mesmo bonitas para que o usuário erre menos. Não é que a gente goste muito do usuário. Boa parte dos programadores detesta os usuários, sequer gosta dos usuários. Adoraria que eles não existissem na vida. Mas nós criamos interfaces consistentes e melhores, a gente pensa em UX, User Experience, para que o usuário não erre, para que o usuário não se confunda e não fique ligando, mandando e-mail, incomodando todo mundo. Outro grupo de comandos são o de Transaction Control, que é para que você possa iniciar uma transação e fechar uma transação e saber o que acontece no meio da transação. A transação é aquele conjunto de comandos que acaba sendo mais... que tem que ser feito de forma unitária, quer dizer, ou tudo ou nada. Um dos exemplos é quando você vai comprar um produto numa loja. Assim que você compra o produto e você efetiva a compra, você vai ter que emitir uma nota fiscal, você vai ter que dar baixa no estoque, provavelmente, você vai ter um contas a receber, você vai ter que mexer com a parte de crédito, se tiver um vendedor envolvido, você tem que pagar a possível porcentagem no vendedor. Então tem uma outra coisa que tem que acontecer. Você tem que gravar em várias tabelas ao mesmo tempo. E você não pode gravar em algumas e outras não. Eu não posso gravar nas tabelas que me dão nota fiscal, mas esquecer de gravar isso na contabilidade. Eu não posso tirar do estoque, mas eu não coloquei na nota fiscal, se eu não tenho estoque em falta. Então, ou acontece tudo, ou não acontece nada. Basicamente é isso que diz a transação, além dos controles que vão dizer o que acontece no meio da concorrência. Quer dizer, não é só você que está comprando um produto ao mesmo tempo, não é só você que está usando o estoque ao mesmo tempo. Então, como que esses usuários conseguem interagir no meio disso também é alguma coisa controlada pela transação, onde você pode definir questões bem mais finas, um fine-tuning nisso, além de controlar como a transação funciona. A gente tem o Embedded SQL e o Dynamic SQL, que seria como você embutir SQL dentro de linguagem diretamente. A gente não usa mais tanto isso, a gente vai discutir isso depois nas maneiras que nós temos para programar com os bancos de dados, mas o Embedded SQL não chega a ser assim algo tão interessante, porque daí você expõe demais a estrutura do banco, o próprio banco, as tabelas, ao humor do programador. Então, se você tem um bom programador, bem treinado em SQL, ele vai, um programador inteligente,
com bastante experiência, ele vai conseguir fazer queries que não ameacem o banco de dados, não criem nenhum tipo de situação ruim, e que não possam, por exemplo, travar um banco de dados, fazer o nosso pecado mortal em banco de dados, que é um table scan, que pode ser uma tabela muito grande, você vai mandar o banco de dados fazer uma operação muito grande, pode levantar a CPU do servidor para muita coisa. O Embedded SQL permite que você acesse direto o SQL. Então, um bom programador não faria isso. Um programador, talvez não com tanta experiência, ou talvez não tão caro, pode sem querer acabar derrubando o banco de dados, e é evidente que a gente tem uma maioria de programadores que são com menos experiência e alguns poucos com mais experiência, então o ideal é que a gente não use muito disso. E a autorização, que seria a parte de acesso, os grants e os revokes, que seria o nosso Data Control Language também. Está aqui uma definição maior do que o Data Definition Language, basicamente o que eu falei agora há pouco. Definir o esquema. Aqui no livro e nas transparências ele chama as tabelas de relation, de uma relação. E a tabela pode ser expressa como tal. A tabela é uma relação, um relacionamento de dados, uma relation. E a relationship é o relacionamento entre os dados que tem aqui dentro. Mas entendam relation como tabela aqui também. Os tipos e valores associados, as constraints, integridade, provavelmente os índices que você cria para as tabelas, para que eles possam fazer consultas de forma mais eficiente por alguns campos. Parte de segurança, como que a parte de armazenamento físico vai rodar. Em alguns bancos de dados, você tem a capacidade de solicitar ao banco para que ele salve os dados dessa ou daquela maneira dentro do disco, ou do storage que você tem, de forma geral. Você pode dar alguns hints para o banco de dados. Na maioria deles, entretanto, você só no máximo escolhe qual que é o engine de banco que você vai solicitar, se você tiver mais opções, e ele vai deixar com que você modifique o modo como o banco funciona a partir disso. Mas a parte física também está na Data Definition Language. A gente tem os tipos em SQL, então aqui tem alguns tipos, nós já vimos alguns deles. O char, aquela string com tamanho fixo. O varchar é string com tamanho variável. A gente usa o varchar para economizar espaço, quando você tem campos como nome, cidade, coisa assim, que pode ser bastante variável, sabendo que o varchar vai ter um custo um pouco maior do que o char para armazenar os dados, já que você tem que sair caçando o tamanho da string. Para cada registro pode ser uma string diferente. Int, small int, ou numeric p de d, isso aqui é interessante, é um número, por exemplo, com numeric 3 de 1, permite que você armazene em 44.5 de forma exata, mas não 444.5 ou 0.32. Então ele vai ter exatamente o número de dígitos antes do ponto decimal, ou da vírgula decimal, e depois do ponto da vírgula decimal. Isso daqui é tanto uma herança dos programadores COBOL, que usavam quase da mesma maneira, com uma maneira de, nos anos 70, economizar espaço, tanto em disco quanto em memória. Lembrando que a gente teve todo o problema do bug do milênio só porque a gente queria economizar espaço e usou 2 caracteres para o ano e não 4, como seria aconselhável. Quando eu fazia universidade no final dos anos 80, boa parte dos professores diziam: para que vai perder tempo colocando mais 2 dígitos? Coloca só 2 e está tudo bem. Tá, as pessoas não esperavam que os softwares durassem tanto. Nossa indústria era jovem, hoje em dia não sabe melhor. Real Double Precision, precisão dupla. Float, com um número específico, depois de números do ponto decimal. E a gente pode ver isso com mais calma de documentação dos bancos de dados. E cada banco vai ter seus tipos, eu não diria proprietários, mas tipos que são pertinentes a ele de forma específica. Novamente, olha o manual, vocês podem tirar dúvida, mas os tipos gerais acabam se mantendo sempre os mesmos. E bancos como Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, sempre tem os campos que são os tipos que são aderentes ao SQL ANSI. Aqui tem o Create Table. A gente já viu o Create Table, e basicamente o Create Table é você colocar o nome da tua tabela, ou relation, como ele coloca aqui, a SQL relation, a lista de campos e os tipos e tamanhos que os campos vão ter. Então é o que está colocado aqui nessa tabela aqui no final. No mínimo, o Create Table tem que ter isso. Lista de campos, tipos e tamanhos dos campos. Tamanho se for necessário para aquele tipo particular. Além disso, você pode ter as constraints de integridade.
as limitações de integridade. Como, por exemplo, uma coisa que não tem nessa tabela aqui, que é a primary key. Ou que é a foreign key, quando você está se referenciando a uma outra tabela. Ou not null, quando você quer obrigar o usuário a preencher aquele campo. Ou algumas outras coisas semelhantes a essa. Mas basicamente você tem essa estrutura aqui como um create table. Tem alguns tipos de integridade que ele coloca aqui dentro, como o primary key que eu falei, ou foreign key que sempre se referencia a uma outra tabela. A gente vai ver isso na tabela dos estudantes do University, que ele usa no livro. Eu vou mostrar para vocês como colocar dentro do banco de dados, só para a gente poder rodar de forma simples. E o SQL automaticamente vai dar um erro se você tentar inserir ou atualizar um valor, um registro que não siga a constraint de integridade. Então, se tentar incluir um aluno num curso que não existe, ele não vai permitir. Se você tentar apagar um curso que tem alunos, ele não vai permitir. Se eu tentar inserir novamente a chave primária, ele não vai deixar, e assim por diante. Então, aqui já tem um create table um pouquinho mais complexo. Deixa eu colocar um... eu estou sem a caneta aqui. Eu achei que eu tinha. Não tem. Deixa eu segurar. Não. Ok, depois eu verifico isso, mas eu estou sem a caneta aqui. Mas nesse create table você já tem mais algumas possibilidades, que é o fato de que, além de você colocar a lista de campos, os tipos do campo, nós temos um not null aqui. O not null diz que você jamais vai deixar de poder colocar o campo name, ele vai impedir você. Se você tentar colocar um registro, inserir um registro sem o name, ele vai dar um erro. Outra coisa que ele diz que a chave primária, primary key, é o campo ID. Em quase todos os bancos de dados, sistemas de bancos de dados, assim que se definir alguém como primary key ou mesmo foreign key, ele vai automaticamente adicionar uma cláusula not null. Então, se o campo ID é primary key, você não pode deixar de inserir ele. A primary key, como eu comentei com vocês, pode ser um campo ou um conjunto de campos. Então, para o instructor, que é um professor aqui, um instrutor, o ID é uma chave primária razoável. Para os alunos seria o RA, por exemplo. Mas, eventualmente, você pode ter uma chave primária que seja mais complexa, como, por exemplo, a inscrição de um aluno no curso. Então, a chave primária é o código do aluno, o código do curso, provavelmente também o semestre que você vai estar fazendo isso. E uma foreign key é o nome do departamento, que é a chave primária para o departamento, que referencia a tabela do departamento. Então, aqui o depth name é uma foreign key com a tabela department. E você diz isso com a cláusula foreign key, depth name, reference, department. Isso quer dizer que você não vai conseguir inserir um instrutor para um departamento que não exista. Ou que você não vai poder tomar algumas ações com o departamento sem existir instrutores. Tem uma restrição que diz o onDelete restrict, que impede você de apagar um registro que tenha registros filho atrelados a ele, por exemplo. Mas essas aqui são as constraints que ele mostra aqui para nós. Tem mais alguns create tables aqui, que são os create tables que estão disponíveis no banco de dados da universidade. Então, aqui create table para students, com primary key ID também, e outra foreign key, que é o depth name, reference para o department também. E essa tabela chamada takes, que takes seria mais ou menos como uma matrícula que a gente tem. Porque o takes, ele tem inclusive uma primary key bem mais complexa. É o código do aluno com o código do curso, que é a disciplina que está fazendo, com o código do SEC-ID, Sequential ID, o que é o sequential? É a section que ele está usando. A section é a oferta do curso, quer dizer, esse curso é ofertado no semestre tal, em tal horário. Até porque você pode ter diferentes ofertas, né? Você tem disciplinas que podem ser ofertadas mais de uma vez. O SEC é a oferta, o semestre e o ano onde você está. A chave primária dele é complexa, é o código do aluno, o código do curso, o código da oferta, do sector, o semestre e o ano. O que quer dizer que você não pode ter isso daqui repetido dentro do banco. Ou seja, um aluno não vai poder fazer o mesmo curso, da mesma oferta, mesma turma, né? O SEC pode ser pensado como turma também, no mesmo semestre do mesmo ano.
Ele só vai poder se matricular uma vez naquela turma. O que parece lógico. Por exemplo, no sistema acadêmico de vocês, vocês não podem também se matricular 2 vezes na mesma turma, naquele mesmo semestre. Isso é impossível. O único campo que não está na chave primária é o grade, que é a nota que o aluno vai ter no final, que é um varchar de 2. O sistema que eles usam lá é A, B, C, D, E, A+, A- e coisa assim. Então, essa tabela já é mais complexa, é um relacionamento de várias outras tabelas. A primary key é longa, porque a situação exige em particular. E tem várias foreign keys. O ID referencia student, e a outra foreign key é o course ID, sec ID, semester and year, que referencia a tabela section, que é a oferta da disciplina. Para nós seria uma tabela de turmas, por exemplo, dentro do sistema acadêmico. Eu não sei se a TI da UTFPR pode permitir isso, mas se a gente pudesse dar uma olhadinha no diagrama de entidade e relacionamento do sistema acadêmico, seria bem interessante para ver como os dados estão todos armazenados. Deve ser bastante complexo. Mais alguns aqui. Essa daqui é a tabela de curso, de disciplina, o ID do curso, que é a primary key, o nome do curso, quantidade de créditos que ele tem e o nome do departamento, que é a chave primária do departamento. Por mais estranho que uma chave primária seja varchar, isso geralmente não é aconselhável, né? E a foreign key, dep name, reference, department. Aqui tem os comandos para você fazer inserções, a gente já viu isso daqui. Insert into structures, instructor, values, os valores todos. Eu tinha comentado com vocês no insert, está na transparência inclusive, que é interessante você colocar aqui nesse meio, entre parênteses, o nome dos campos que você tem, porque talvez você não saiba a ordem dos campos. Tem alguns alter table de alguns bancos de dados que não garantem que a ordem natural do campo se mantenha a mesma. Então aqui o instructor está imaginando que está a ordem que o programador viu numa descrição da tabela. Mas eventualmente o programador nem tem a descrição completa da tabela. Só tem uma lista de campos. Então, colocar a lista de campos antes, entre parênteses aqui, é bem salutar. Um delete, que é o remove all tuples from the student relation, que é remover todos os registros da tabela student. Relation é usado para tabelas e tupla é usado para registro. E em uma boa parte dos bancos de dados você não consegue fazer um delete sem where. Sem dizer o que. Se você conseguir fazer um delete sem where numa tabela em produção, imprima currículos, né? Vai embora e tchau. Ele te pede fazer isso porque claramente remover todos os registros é algo bastante radical. O usuário root, o usuário administrador, pode fazer isso em geral. Um drop table, que pode apagar uma tabela inteira, matando todos os dados. E um alter table, que permite que você adicione ou drop ou apague, né? A gente usa dropar para apagar coisas, atributos dentro da tabela. Nós vamos ver os alter tables um pouquinho depois. A estrutura básica de uma query é select, a projeção dela primeiro, que é o select quais campos você quer. O from vai te dar a seleção, quer dizer, quais são as tabelas que você quer buscar. E o where vai te dar o filtro ou predicado, que é quais registros você quer dessas relações todas. O resultado de uma query SQL é uma outra relação, é uma outra tabela. Tanto que você pode salvar isso com uma tabela. Em boa parte dos bancos de dados você tem o conceito de salvar com uma temporary table. Você pode tornar isso uma view, para que o usuário veja isso como tabela. Você pode até ter uma view permanente, que a gente chama de uma view persistida, uma view materializada, uma materialized view. Mas basicamente todo o resultado de uma consulta de tabelas também gera uma tabela nova com mais dados. Aqui ele mostra como alguma sintaxe do select. Então, select name from structure vai mostrar os nomes de todos os professores lá dentro. Os nomes SQL são case insensitive. Você pode usar uppercase, lowercase à vontade. Algumas versões antigas de alguns bancos mais simples eram sensíveis ao contexto, a caixa alta, caixa baixa. Mas para os comandos em particular, via de regra, nenhum banco faz a menor distinção. Ele não liga muito para isso. Dentro do conteúdo dos dados, evidentemente, se é uppercase, lowercase vai importar. Fora isso, não. A gente tem aqueles padrões, né? Tem pessoas que usam os comandos em uppercase e os nomes de campos, tabelas em minúscula.
Tem gente que usa os comandos minúsculo, o nome das tabelas e campos em maiúsculo para ficar mais fácil de ler. De uma forma ou de outra, se adapta ao padrão que a tua empresa vai usar, quando isso for o caso. Tem mais algumas coisas interessantes aqui dentro. Você tem uma cláusula chamada distinct. A distinct vai mostrar dentro de uma tabela onde algum campo seja repetido, quais campos unitários existem. Então, por exemplo, na tabela professores, o nome do departamento é repetido várias vezes, porque você tem vários professores de cada departamento. Então, você vai ter algumas sentenças. Se desse só um select de todos, ele ia mostrar, inclusive, com vários duplicados. Com o distinct, você vai mostrar somente os únicos que existem dentro daquela tabela em particular ou daquela consulta em particular. Vou mostrar isso depois numa prática e a gente dá uma olhadinha com calma. O select asterisco em geral mostra todos os atributos. Isso daqui em programação não é nada bem visto, porque quando você escreve um código, você está pensando no estado que aquela tabela tem naquele momento. Então você sabe quais campos ela tem. Você não sabe, você ignora completamente quais campos ela vai ter no futuro. E principalmente se alguém no futuro acrescentar alguns campos blob para essa tabela, você vai ter problemas sérios de desempenho quando fizer select. O blob é aquele binary large object. Qualquer large object vai ser problemático, tanto o blob quanto o clob. O clob é o character large object. Então, ou uma string gigante, ou é uma figura, um pequeno filme ou algo do gênero. De qualquer forma, isso vai ser muito maior do que uma linha de banco de dados em geral é. Então, o select asterisco, em geral, não é interessante. Você pode fazer select de um valor unitário, para retornar só aquele valor realmente. Pode fazer operações dentro da cláusula select, então selecionar o salário, divididos por 12, por exemplo, para saber o salário mensal. Em geral, salários nos Estados Unidos e Europa são pensados em salário anual. Então, alguém que ganhe 70, 80 mil dólares tem um bom salário, por exemplo. Alguém que ganhe 30 mil dólares, 20 mil dólares tem um salário mais baixo. Um programa inicial, imagino, ganha em torno de uns 40 mil, 50 mil, algo do gênero. Mas aí é que ele está mostrando claramente. Select ID, name, salary, as month salary from structure. A cláusula as também é interessante porque o as é um alias, é uma maneira de você chamar aquele campo. Então, quando você vê o resultado desse comando, eu vou mostrar depois na prática, o nome da coluna em particular que ele vai ter vai ser monthly salary e não salary /12. E a cláusula where é o nosso filtro. Na cláusula where você pode filtrar os registros pensando em que tipo de comparação você quer fazer. Então, por exemplo, se eu quero trazer só os professores do departamento de computação, ou select name from structure, where that name igual a comp_c, e você já traz tudo isso daqui. Você pode usar um conjunto grande de expressões lógicas ali dentro, então os conectores AND, OR e NOT estão disponíveis, na maior parte das vezes. O maior, menor, menor igual, maior igual, igual, diferente, todos estão disponíveis. Você pode combinar isso à vontade, sempre lembrando de que dependendo, quanto mais cláusulas existirem no teu where, provavelmente seu comando vai ser mais lento, porque ele vai ter que fazer mais comparações para as tabelas todas. Se você tem índices para os campos que estão sendo citados no where, você pode ter um desempenho muito bom. Se você não tiver índices, você pode obrigar o banco de dados a fazer um table scan, ou mais de um, se você tem operações, por exemplo, dentro dele. Isso vai derrubar o desempenho do banco e vai deixar o DBA bem chateado. O DBA é aquele Database Administrator, lembra? A cláusula from é relativa a de qual tabela você está trazendo ou de quais tabelas você está trazendo. Esse select aqui, por exemplo, select tudo from instructor and teaches, que é dos professores, e o teaches é qual professor ensina em qual módulo, vai trazer um produto cartesiano dessas duas tabelas. Então, todos os registros combinados com todos os outros registros. Em si, o produto cartesiano é bastante inútil, um tanto quanto inútil. A não ser que você tenha alguma necessidade muito especial de ver isso. Mas, via de regra, é inútil. Na realidade, a gente usa esse produto cartesiano para depois, no where, torná-lo um join. Que é daí selecionar alguns dos registros desse produto cartesiano baseado numa certa operação. Você tanto pode fazer esse join usando um produto cartesiano, que é from várias tabelas,
where alguma coisa acontece, quanto você pode usar a palavra-chave join também. Há algum tempo no passado, se você usasse o join, você teria mais desempenho. Você tinha mais desempenho. Alguns bancos estavam programados para entender o join como tal e tentar evitar fazer o produto cartesiano, já tentar buscar os registros que ele quer previamente, só os que ele precisa. Enquanto que quando você tivesse o from com várias tabelas, o banco naturalmente já ia fazer um produto cartesiano logo de cara. Hoje em dia, a maioria absoluta dos Query Engine Processors, eles já tratam o produto cartesiano como um join. Ele já tenta fazer com que o produto cartesiano seja um join. Ninguém vai, ao longo da evolução, ninguém ia deixar o banco de dados ser tão ruim em termos de desempenho assim, né? Tem alguns exemplos aqui, que é já basicamente de um join. Então, selecionar o nome e o ID do curso, da tabela instrutor, da tabela ensina, uma tabela teaches, aonde o instrutor ID seja igual ao teaches ID. O campo ID da tabela instrutor seja igual ao campo ID da tabela teaches. Agora você vai mostrar só os instrutores que estão ensinando algum curso e qual é o ID do curso que eles têm. Então agora você consegue fazer, com esse where, você limita o produto cartesiano. Em teoria, o banco de dados gerou o produto cartesiano, que pode ser gigante. Se as duas tabelas forem grandes, o produto cartesiano é muito maior, né, obviamente. E depois ele selecionou dentro do produto cartesiano os que atendem essa comparação aqui. Na prática, o que vários bancos de dados vão fazer é já carregar do produto cartesiano só o que ele precisa, basicamente, ou tratar o produto cartesiano como um join, o que significa fazer algumas operações dentro das tabelas, como, por exemplo, saber qual tabela ele busca antes, que índice que eu posso tentar fazer primeiro, fazer um hash join ou algo do gênero. Aqui ele tem um outro join, ou um produto cartesiano filtrado, onde você seleciona de instrutores e teaches, faz aquela igualdade e depois ainda quer saber se o depth name do structure é art. Só para saber quais são as pessoas de art que estão basicamente ensinando alguma coisa e quais são os módulos. O as serve como uma operação de rename. Você pode tanto usar o as como para campos, né, como a gente já viu, como usar o as para as tabelas, porque em structure st, em structure s, quando você tem duas tabelas sendo colocadas aqui dentro, um select de duas tabelas, sendo que a tabela é a mesma, vale a pena quando você quer fazer uma comparação, por exemplo, de campos internos a ela. Esse select em particular quer tentar descobrir os nomes de todos os professores que têm um salário maior do que algum instrutor, algum professor lá em CompC. A gente vai ter maneiras mais fáceis de fazer isso depois. Mas aqui você seleciona o nome de instrutor, vírgula instrutor, onde o salário é maior, o salário de uma tabela é maior ou igual ao salário de outra tabela, da mesma, e o nome de uma delas é o CompC. O que ele vai fazer aqui primeiro? Primeiro ele vai fazer essa parte aqui, é salary para frente, vai buscar as pessoas que são do departamento de computação, buscar o salário de todas elas e verificar o salário, se esse salário é maior que todos os salários do pessoal de computação. Vai saber quem ganha mais do que o povo de computação. Que é muita gente, é bem verdade, eventualmente, né? É claro que ficou um pouco confuso e a gente tem maneiras de sintaxe um pouquinho melhores para exprimir a mesma coisa. Isso aqui é um self-join, basicamente, uma relação MSupper. Então, tentar descobrir quais são os supervisores do Bob, quem é o supervisor, é o orientador dele. Isso aqui é um exercício que ele tem. Vocês vão poder brincar com ele um pouco depois. Como eu comentei com vocês também, a gente tem algumas operações de string, principalmente porque as buscas em string podem ser potencialmente complexas. Então, além de ter várias funções de string, você pode buscar os primeiros caracteres da string, um certo subset da string, uma substring, coisa assim. Tem o % e o underscore, que daí a gente usa o operador like, onde você vai buscar coisas semelhantes ao que a string tem. Então, selecione o nome e dá a tabela instrutor, onde o nome é parecido com qualquer coisa, dar qualquer coisa. Então, qualquer caractere e número de caracteres que existam antes, as letras D a R, qualquer caractere e número que existam antes após isso. A mesma coisa pode acontecer também com o underscore, que daí é o número exato de caracteres que você tem. Então você pode, olha, eu quero somente 3 caracteres antes de um certo termo, ele vai servir para isso. E você pode combinar isso daqui também com
o porcento, onde você pode daí combinar, tem alguns caracteres obrigatórios depois quando precisar. Por exemplo, a substring key vai te mostrar todos os padrões, todas as strings, e caem no padrão de ter 3 caracteres. Quem tem menos que 3 não entra, quem tem mais também não. E esse daqui é quem tem 3 ou mais, pelo menos 3 caracteres. Você pode concatenar usando pipe, converter para upper lower case, buscar um tamanho particular, tirar substrings. Tem um monte de functions disponíveis para você brincar com strings. A gente tem um monte de functions para mexer com strings em basicamente qualquer linguagem, né? Haja vista que operação com texto acaba sendo importante. Todo select pode ter um order by. O order by pode ser desk ou ask. Se você não especificar nada, ele vai ser ask, basicamente. E deve ser a última cláusula que você tem. Então, order by name, ele vai mostrar isso daqui ordenado por nome. Vou dar uma olhadinha lá depois também no exercício. O order by pode ter quantos campos você quiser. E, de novo, isso aqui pode ser potencialmente lento, né? Porque você vai ter que fazer um sort dentro da tua saída, do teu output, da relation que sai desse select. O sort pode ser rápido, de novo, tendo índice, o sort vai ser rápido. Não tendo, ele pode ser fragorosamente lento, e isso vai atrapalhar bastante. A cláusula where pode ter diferentes predicados aqui dentro. Então a gente tem um between, por exemplo, where salary between 90 mil e 100 mil. Você pode buscar comparação tupla por tupla. Então aqui você tem o ID do instrutor, that name com o teacher's ID, biology. É isso aqui que a gente mostrou agora há pouco lá dentro dos joins. Esse where aqui claramente também podia ser trocado por um where usando operadores de maior e menor também, um AND. E nós temos algumas operações de conjunto, que são as unions, as intersects, union, joins, intersects, except. A gente vai dar uma olhadinha com calma depois, numa apresentação só para isso em particular. Tem mais alguns detalhes sobre essas operações de conjunto. O valor null, em particular em SQL, é bastante importante quando o teu campo permite null, porque o null é uma palavra-chave que mostra que aquele campo não foi inserido no registro. O que é diferente, como vocês bem sabem de outras questões de computação, de algo que está num valor zerado. Então, aspas, aspas, é uma string vazia. Null é não ter a string. Zero é um int com valor zero. Null é não ter um int ali dentro. Então você pode verificar se é null. Então tem um where salary is null. Então esse instrutor não tem salário, não foi atribuído um salário a ele, por exemplo. Um pouco diferente, ele tem um salário zero. E também o predicado is not null. Então você pode buscar coisas que são nulas ou não são nulas. Isso pode ter um significado para aquela tabela, para aquele banco de dados em particular. Deixa eu ver aqui só a gravação, como é que tá. Tá ok. Opa. Tá aqui o null com mais algumas outras opções, com AND, OR, tem algumas possibilidades aqui dentro. Nós temos funções de agregação, nós vamos dar uma olhadinha também com mais calma em funções de agregação um pouco depois, mas, via de regra, elas acabam não sendo complexas. Você pode fazer média, buscar o mínimo, o máximo, fazer uma soma de valores ou contar os valores de vários dos campos. O count pode ser usado para quase qualquer valor, ele vai contar os que não são nulos. O sum, max, min e average vão funcionar basicamente para campos numéricos. Em alguns bancos de dados, o min e o max funcionam para campos varchar também, char e varchar. Aqui tem uma busca da média salarial dos professores do departamento de CompSci, de Computer Science. O AVG vai buscar todos os salários, calcular e fazer a média para você. Aqui tem o count do ID distinto, então contar os instrutores só de forma distinta, não vai contar repetido. Da tabela TEACHS, semestre primavera, ano 2018. Ele conta em particular da tabela o distinct, porque essa tabela TEACHS tem vários professores ali, porque basicamente é qual professor ministra qual disciplina. Então, como tem vários, o distinto pode ser útil aqui dentro. Se você quer só contar o número de registros numa tabela, dá o count asterisco. Ele conta todos os campos. Porque no mínimo o ID, no mínimo a chave primária, vai ser not null.
Levando em conta que é uma exceção muito grande ter uma tabela sem uma chave primária. Quando você coloca asterisco, você inclui a chave também, ele vai contar todos os registros que tem dentro da tabela. A parte de agregação também permite que você faça agrupamentos, e isso passa a ser interessante, porque na tabela instrutor você pode, por exemplo, querer saber quais são as médias de salário de cada departamento, porque lá dentro da tabela instrutores você tem um monte de professores, então tem de biologia tem um professor, de ciência e computação tem 3, tem 2 para finanças, 2 para história e assim por diante. Uma das opções é você listar todos os nomes de departamento e depois pegar nome por nome e buscar a média de cada um deles. Mas isso é potencialmente chato e você vai ter que fazer várias operações. A outra é você usar um group by e você já criar essa relação automaticamente colocando o nome do departamento e a média salarial. Average salary. E depois mandar agrupar por nome do departamento. Então ele vai fazer exatamente o que está mostrado nessa tabela aqui. Ele vai separar, ordenar e agrupar por departamento e calcular cada média dentro de cada grupinho desses. Então, uma média desse primeiro grupo de biologia, um segundo grupo de ciência e computação, e então te dá a média específica de todos eles. Quando você tem a função de agregação, group by basicamente, todos os campos que estão citados aqui no group by têm que estar citados aqui no select também. E você, no select, só pode ter campos ou que estão citados no group by ou que são campos de agregação, de cálculo, como AVG, ou max, ou min. Eu não poderia ter aqui select depth name, depth ID, AVG salary e fazer group by só por depth name. Os campos que estão listados aqui, que não são campos de cálculo, tem que estar listados no group by. E não se preocupe que daí o banco de dados vai te contar isso claramente. Essa regra é padrão. Exatamente isso que eu falei. Eu não tinha nem lembrado que tinha esse slide aqui. Se você colocar o ID aqui no meio, ele vai dar um erro, porque todos os campos citados que não são funções de agregação tem que estar citado no group by também. Tem mais alguns tipos de cláusulas aqui dentro. O predicado having vai ser aplicado depois que você faça isso. Então, o having é um where dentro do group by. Então, a tradução para esse comando aqui é que você vai buscar os nomes, depth name dos departamentos e a média salarial de todos os departamentos cuja média salarial já seja maior que 42.000. Você não ia poder colocar isso daqui no where, porque o where ia daí tratar todos que fossem acima de 42.000. E na verdade você quer ver as pessoas que são acima disso, mas então para isso você tem que buscar em cima da base toda. Se você precisa de um where dentro do group by, então você quer agrupar, mas só os que têm uma certa característica, o having é a tua opção. Então você faz group by depth name, desde having a AVG salary maior que 42.000, desde que ele tenha a média salarial maior que 42.000. Os departamentos que têm média salarial menor que isso não vão sequer ser listados. Tem um método que foi colocado, foi inventado basicamente junto com SQL, que é o fato de que você pode fazer subqueries. E as subqueries são um recurso bastante poderoso, por sinal. Pode fazer query em cima de uma query, e em cima de uma query, e em cima de outra query. Essas subqueries podem aparecer em diversos pontos da tua query SQL. E é um recurso que pode ser entendido como bastante poderoso, mas ele pode ser também muito perigoso em termos de desempenho do banco. Então tem muitos locais, muitas empresas que simplesmente proíbem você ter subquery. Você não vai ter subqueries dentro disso. Mas de qualquer forma, você pode usar isso daqui dentro, que é basicamente você tem o select com os teus campos aqui dentro, from, as tabelas que você quer, where, uma certa condição. Mas o from é uma tabela, é uma relation. E um select também gera uma relation. Então você pode colocar no from um outro select aqui dentro. Você faz select alguma coisa from um outro select com outro where aqui dentro. E isso pode acabar sendo útil para muitas coisas, mas pode acabar sendo perigoso para algumas coisas também. Eu não lembro se ele vai mostrar alguns exemplos aqui, mas eu acho que sim, logo em seguida. A gente volta a mostrar isso aqui daqui a pouquinho.
A parte de pertencimento a grupos pode ser útil também, mas usando subqueries, a bem na verdade, né? Com in, not in. Aqui ele mostra o fato de que você quer saber se o curso está dentro de essa outra query. Então ele primeiro executa essa query aqui e depois executa a outra query baseada nessa. Faz só verificar se está dentro. Então você pode ver o in ou o not in dentro disso. Isso aqui é uma relation, né? Esse select aqui retorna uma tabela. Você pode também fazer o course ID em uma outra tabela por padrão, não há nenhum problema. Mas em geral aqui você acaba usando subqueries. Assim como in, not in pode ser usado só com uma lista de campos, caso você queira buscar os nomes que não estejam em Mozart ou Einstein. Se você souber previamente os nomes, não precisa fazer um select com isso. Em geral, um select acaba sendo mais comum aqui dentro. Isso mostra uma outra coisa. Você pode escrever uma mesma query SQL de inúmeras maneiras. E do ponto de vista sintático, todas elas vão estar certas. Do ponto de vista prático, a melhor query vai ser a que o teu Query Database Engine faz melhor. Então, alguns Query Database Engines mais avançados conseguem se virar muito bem com subqueries. Alguns outros, talvez não. E isso, obviamente, depende da análise. Depende de um explain, depende dos índices que você tem. Então, isso também mostra porque que talvez não seja uma boa ideia você sempre deixar o programador ter acesso completo à sintaxe SQL do teu banco e talvez isolar o programador usando uma camada de persistência ou um conjunto de views ou alguma outra coisa que torne esse contato mais sadio. Aqui tem algumas comparações de conjuntos. De novo, essa parte de conjuntos e um pouco mais avançada a gente vai ver com mais calma depois. Primeiro a gente vai se preocupar com o básico do SQL. Mas se você quer buscar os nomes dos professores com salário maior do que alguns, pelo menos um, do que alguns dos, pelo menos uns professores lá no departamento de biologia, você pode usar aquela query. Lembra que eu comentei daquela query que era a mesma tabela aqui e aqui? Então, tabela instrutor como T, instrutor como S. Isso aqui fica claramente um pouco confuso, apesar de estar sintaticamente correto, mas você pode usar o sum, que é mais fácil. Então, select name from structure, where salary maior que sum, alguns, pelo menos um, at least one, dos salários de uma subquery que mostra o departamento de biologia. Essa query aqui de baixo é claramente mais fácil de ser entendida do que essa query aqui de cima, para a maioria dos programadores, pelo menos. Isso é o fato também de, e claro, a gente está fazendo a query para as duas, para a tabela que é a mesma, structure aqui e structure aqui. E daí, claro, que os bancos se preparam para tentar fazer com que essa Query Engine Processor trate bem essa query, não cause muito sabor para ela. Isso aqui pode ser mostrado. O fcomp é uma relação de sum, tal que statement C, pelo menos um, T pertence a R aqui dentro. Ele mostra uma declaração de como isso funciona. O AL é a mesma coisa, mas ele tem que ser maior que todos, enquanto o SOM tem que ser maior que pelo menos um daqueles. Então você não pode ser, o teu salário tem que ser maior que o mínimo, pelo menos, do outro departamento, que dá para usar até a função min. Esse aqui tem que ser maior que todos. Então isso aqui é para todo T que pertence a R. E as funções acabam ajudando quando você tem queries que são bastante complexas. Tem uma apresentação que eu acho que eu vou deixar nos slides ali apontado para vocês, que é da Oracle, acho que é uma apresentação mostrada recentemente aqui para a Oracle, até por causa do coronavírus, eu estava vendo lá ontem, que se chama Queries from Hell, as queries do inferno. Então, aquelas queries gigantes que dão 2 páginas, que você fica pensando por que o programador fez isso, tirando o fato que já está com raiva do empregador, quem sabe. E daí, como que ao longo do tempo você tem que simplificar essas queries para que elas se tornem mais inteligíveis. Do mesmo jeito que a gente faz com que programas sejam mais inteligíveis para privilegiar a manutenção. E essas queries from hell, na realidade, eu quero crer que boa parte das pessoas não faz isso de forma intencional, né? Que você quer deixar uma query complexa aqui só para matar de raiva o próximo programador. Mas é o fato que você tem uma query que foi desenvolvida, como eu comentei, o sistema acadêmico da universidade lá dos anos 90, né? 90 e bolinha. Alguma query lá dos anos 90 que à medida que você foi colocando mais campos e foi mudando o sistema, só vai acrescentando coisas nela. Daí 20 anos depois ela está uma query do inferno mesmo, então uma query monstruosa, porque você só entra, altera, testa, funcionou,
não mexe, deixa lá e tal. E é importante que de tempos em tempos você possa fazer uma sanitização em algumas dessas queries. Principalmente se a query está numa Store Procedure, principalmente se ela é uma query que mostra que gera uma function. Então, talvez você não possa sair buscando todas as queries dos seus programas todos. Evidentemente isso seria muito caro. Mas pelo menos das functions, pelo menos das Store Procedures e das views seria muito bom. A cláusula exists verifica se por acaso você tem alguma coisa dentro daquela relação em particular. Tem um exemplo aqui, selecionar o curso das ofertas, matrículas como S, onde o semestre seja o outono, o year de 2017, e exista nessa outra aqui, quer dizer, procure todos os cursos que forem colocados no outono de 2017 e na primavera de 2018. O axis pode ser interessante e você tem o not axis também, que é quando você quer que ele não exista em alguma outra coisa. Em algumas cláusulas isso pode passar a ser bastante interessante também. Teste para verificar se por acaso você não tem tuplas duplicadas. O unique serve para isso. O unique vai verificar se dentro dessa relação aqui só tem valores únicos. Isso pode ser interessante para algumas operações também. E as subqueries na cláusula from. Form aqui, mas está errada, from. Então, se select depth name e salário médio, from esse outro select aqui dentro. Você pode colocar o select no from, o select no where, você pode colocar selects em várias cláusulas aqui dentro, e é claro que você pode criar uma query complexa. Existe tendência de você tentar modificar uma subquery para joins, unions ou alguma outra estrutura que suporte isso também. Mas a subquery, eu tenho que confessar que ela é muito fácil de ser usada. Ela é muito simples para ser usada. Então é tentador você brincar com subquery. Até que ponto que isso vai dar certo não é outra coisa. O desempenho principalmente, né? With, você define uma relação temporária para você conseguir usar dentro de uma outra opção. Então, com o max budget, valor, como você define essa function aqui dentro, e daí você usa ela dentro de um select. Então, isso aqui é um select, department name, e você usa max budget, a chamada aqui dentro, mas você define essa function aqui em cima. É uma pequena function aqui em cima. E por que você faz isso? Porque se você vai usar isso daqui, se esse select aqui vai passar por um número grande de linhas, de registros, pode valer a pena você definir uma função que já roda isso de forma mais adequada. Essa query aqui vai levar um tempo grande para preparação, porque ele vai ter que rodar essa function é pequena, mas podia ser uma function maior. Ele vai ter que rodar essa function, compilar a function, e botar para rodar no banco, e rodar em todos os registros aqui dentro. Mas, se esse select for grande em termos de registro, vai valer a pena pagar o preço dessa preparação anterior, porque daí o select final vai acabar sendo mais rápido. E se você usar muito frequentemente essa pequena function aqui dentro, grava como function no banco mesmo, né? Daí você já deixa ela disponível. A with clause é uma function que é usada só nesse comando. Mas nós vamos ver isso depois, você pode claramente colocar store procedures e functions dentro do banco por padrão. Essa que é a ANSI 92 permite isso. E cláusulas, queries mais complexas que usam o with. Basicamente o with é feito para queries complexas. Tanto queries complexas em termos de sintaxe, porque daí elas diminuem a complexidade da query, porque a query em si fica mais simples. Select depth name, from depth total AVG, que são todas functions definidas aqui dentro. Você tem duas functions, né? depth total AVG, tá o with aqui. Então a query em si fica mais fácil de entender. Tanto pelo fato de que se você por acaso for rodar um número grande de registros, como eu comentei, a function te dá um desempenho muito, muito bom, desde que você pague o preço inicial de pré-compilar ela. Muitos bancos já deixam pré-compilados boa parte dos with que eles encontram também. Tem algumas subqueries que são baseadas no fato de você ter somente um resultado, um único campo como resultado, um único valor como resultado. E daí você pode fazer algumas coisas um tanto quanto parecem esotéricas, que é você usar um subselect dentro da projeção, dentro do select. Como se fosse um campo. Então, select depth name, e aqui entre parênteses você coloca um select inteiro. Só que esse select tem que retornar um valor só.
Caso contrário, você vai ter um runtime, né? Mas ele tem que retornar um valor só. Bom, nós vamos ver mais vezes essa questão toda do select, porque, evidentemente, tirando os joins e unions ali, apesar que o union até falou, a gente acabou vendo muita coisa. Mas a gente vai ver isso com mais calma. E agora vamos ver a modificação do banco de dados. Então, apagar registros, né? Apagar tudo do instrutor, não é permitido em boa parte dos bancos. Apagar o pessoal do departamento de finanças, por exemplo, excluir os registros, o where necessário. E daí todas as cláusulas que nós vimos para o select se aplicam aqui também. Então você pode usar win, not in, tudo que a gente viu em select, no que diz respeito ao where, que é aplicado ao where, pode ser colocado aqui dentro. Incluindo subselects, como está aqui dentro. Então, salary é menor que a média salarial do instrutor e coisas assim. E claro que tem um ponto onde ele pode ter uma incongruência, que você vai calcular uma média aqui dentro. Mas se você está pagando registros, essa média aqui vai se modificar, se ela fosse uma média basicamente online. Na realidade, 10 entre 10 Query Engine Processors vão primeiro calcular isso daqui, obter um valor estático e daí rodar todos os outros baseados nesse valor estático sem alterar. Ao final do comando ele renova o valor se for o caso, mas não antes disso. A inserção, que essa aqui é a inserção baseada, essa de cima aqui, baseada na ordem natural dos campos, mas essa ordem, como eu comentei, pode ser muito variável e, na realidade, o programador não tem a menor certeza de qual vai ser a ordem hoje ou amanhã, alguma coisa pode mudar. Então, o ideal é que você cite todos os campos que você quer, então aqui está citando os campos e quais são os valores para os campos, com um D para eles. Um exemplo de um insert aqui dentro. Você pode fazer um insert de um outro select. Então, sim, insere lá instrutor, buscando da tabela de student. Você está cadastrando como instrutores alguns estudantes do departamento de música que tem um total de créditos acima de 154. Basicamente, você está colocando aqui teacher assistant e assessores para os professores. Como você está pagando $18 mil por ano de salário, provavelmente você está contratando quase que um estagiário, né? Mas aqui você está incluindo como instrutores um select da tabela de students. Os updates, você sempre vai dar um update numa tabela, set o campo ou campus para o novo valor que você tem. O where também pode ser usado aqui dentro, obviamente. De novo, da mesma forma que no select e delete, você pode usar todas as possibilidades que o where te dá aqui dentro. Então, subselect e o que mais precisar. Você pode fazer vários updates um perto do outro em termos de ordem aqui, isso pode ser interessante. E tem algumas coisas que são interessantes, como por exemplo o fato de você fazer um case. Então caso você tenha que fazer várias atualizações uma atrás da outra, você pode então fazer um case com isso, porque no update, em alguns outros comandos, você talvez tenha que fazer uma varredura em toda a tua base. Ou uma boa parte dela, pelo menos. Quer você tenha índice, quer não. Então, você está fazendo toda essa varredura mesmo, você sabe que tem dois comandos que são um próximo do outro, você concatena os dois no mesmo e ganha bastante desempenho com isso. Então, você seta aqui, quando o salário for menor ou igual a 100 mil aqui, você dá um certo aumento, senão você dá um aumento menor. Então, você já que vai varrer já toda a tabela, já faça todas as atualizações que precisam ao mesmo tempo. Novamente aqui também usar um valor escalar, que significa um select que retorna somente 1. E esse aqui é o final do capítulo 3. Nós já tínhamos visto uma boa parte desses comandos lá na apresentação de MySQL, mais aplicados ao MySQL. E como exercício eu vou colocar mais uma transparência mostrando um pouquinho tanto do MySQL quanto do Postgres, para vocês usarem o MySQL Workbench ou o PGAdmin. E daí alguns exercícios baseados na própria tabela, nas próprias tabelas que o Silberschatz colocou no site dele para baixar, que é essa tabela da universidade que a gente tem, que não chega a ser uma estrutura perfeita, mas é bom o suficiente para a gente poder brincar aqui dentro. Até o próximo vídeo então.